Antes de começar o vídeo, vai aqui no meu Instagram, na fotinho do Borussia e comenta @PumaBrasil e sua melhor história de futebol, a sua melhor lembrança de futebol na sua vida. Você vai concorrer a uma chuteira linda Puma One, essa daqui, na nova cor. Então é só chegar lá e contar pra mim a sua história, fechado? Vai lá. Olá vocês! Eu tô aqui pra falar do Internacional, porque seria muito fácil fazer um título de vídeo dizendo o Internacional corre por fora pelo título. É um absurdo. A gente sabe que há semanas atrás ninguém da imprensa falava no Inter, ninguém cogitava o Inter na posição que ele tá hoje, assim como o São Paulo. Lá no começo do ano, todo mundo falava que o São Paulo e o Inter iam disputar a parte de baixo da tabela, ou pelo menos ali até o 10º lugar, e não aconteceu. Surpreendentemente, ambos os clubes estão lá em cima e lutando pelo título agora, já na virada de turno. O Inter chegou a 38 pontos, só atrás do São Paulo. É o seu melhor desempenho no sistema de pontos corridos. E é bem importante superar essa marca após um ano de segunda divisão, né? E pra isso eu vou mostrar alguns números do primeiro turno do Inter. Foram 19 jogos, 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. 27 gols marcados e 12 gols sofridos. Deixando bem claro que o Inter tem a segunda melhor defesa do campeonato. Só fica atrás do Grêmio. E fora isso, no Beira-Rio tem 85% de aproveitamento. O Inter tá muito bem e tá fazendo o dever de casa, que é perder pouco fora de casa, né? Tentar buscar uns empates, conseguir empates em jogos importantes, mas sempre vencer em casa. O Inter passou por uma reconstrução, né? Ele está em um período de reconstrução. Isso se dá porque em 2015 ali teve uma gestão desastrosa e a gente sabe que o que destrói o clube brasileiro são as gestões. O clube na mão de presidentes e diretoria que não se importa de fato com o crescimento do clube, mas sim com a sua própria gestão para ser reeleito. Então vê dinheiro em caixa e sai gastando deliberadamente, assim. Então a herança que ficou daquela bagunça de 2015 e tudo o que aconteceu foi a queda para a segunda divisão do Inter e o Inter sofrendo ali um pouco na segunda divisão, né? Então foi um período bem complicado, até pro tamanho da história do Inter. Da derrota pro Flamengo até a derrota pro América, e no caso da derrota pro América a gente tem que levar em conta que não tinha o Dourado ali e não tinha um volante pra substituir ele, teve esse erro no caso, é exatamente a questão de ficar 10 jogos sem perder. Isso, pra mim, é total mérito do técnico, que teve uma preocupação defensiva muito grande. Você vê a evolução defensiva do Inter. Isso porque Moledo e Cuesta, de contestados, chegam ao segundo turno como a segunda melhor dupla de zaga e jogando muita bola. Defensivamente, o Inter tá super bem encaixado. Aí vamos lá, no gol. O Marcelo Lomba substituiu o Danilo. E aí, é claro, a gente sabe que o Marcelo Lomba é um grande goleiro, mas ele já entrou assim no olho do furacão, né, em jogos difíceis. E ele rendeu muito. Ele tem feito grandes defesas em vários jogos e é uma boa fase. Quando o goleiro tá em boa fase, assim, o Inter tá até contando com uma mãozinha, assim, dos deuses do futebol, falando, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Toda mudança tática do Inter passa pela mudança de posicionamento do Nico Lopes. Se antes encarado como um atacante, o Odair enxergou nele, na falta de ter realmente um 10 de ofício ali por questões físicas, um jogador de alta obediência tática que poderia fazer a função de ligação no ataque. Ele aprendeu a jogar mais centralizado, mais no miolo, ajudando na ligação. Claro, contando muito com a ajuda do Patrick, que vem até um pouco mais de trás. E ele passa um pouco a fazer uma função que ele também fazia no Nacional, né? Porque uma das reclamações dele, quando chegou no Inter e não estava rendendo muito bem, era justamente que no Nacional era diferente. O time jogava um pouco pra ele, né? No Inter não é bem assim. Mas a partir do momento que muda o posicionamento, o Inter começa a render de outra forma. Em alguns jogos específicos em que ele rendeu muito bem, o torcedor do Inter talvez nem tenha sentido tanta saudade do D'Alessandro ali, porque ele tava resolvendo, tava respondendo às expectativas. Hoje, acho que é indiscutível a titularidade do Nico. E, por exemplo, no jogo desta noite contra o Bahia, ele não vai jogar. E a melhor opção é o Camilo. O Camilo, assim como o D'Alessandro, ele já é mais um camisa 10. Então, ele já chega fazendo essa função bem, porque é o que ele sabe fazer. Acho que a questão da ligação com o ataque, a cadência ali no meio de campo, o Camilo consegue manter isso muito bem. O Inter hoje joga com o Dourado, Edenilson e Patrick. O Nico centralizado, mas caindo muito bem pelos lados. Fora essa questão de cair pelos lados, tem o Potker, que veio em ótima fase pós-Copa e que, apesar de ser um jogador de mais força física, ele e o Nico invertem de posição, de lados durante o jogo, o que a gente sabe que confunde a marcação, e eles fazem isso muito, o que ajuda muito também ali na hora de confundir a defesa adversária. E beleza, Inter tá jogando bem, jogadores em boa fase, ótimo técnico, muito centrado, com uma boa estratégia definida.
o que significa a chegada do Guerreiro. O Guerreiro é mais do que trazer um jogador para ser um centroavante, porque o Inter está precisando de um centroavante. O Guerreiro é um sinal da diretoria de estamos de volta para sermos protagonistas de novo em um cenário nacional. Um cenário nacional que a gente sofreu nos últimos anos, a torcida sofreu nos últimos anos, mas que agora é diferente. Então a contratação do Guerreiro, apesar de hoje, pra mim, ser mais por currículo do que pelo desempenho dele nos últimos tempos, é uma bandeira levantada do Inter dizendo: a gente tem força de novo, a gente tá no jogo. E a gente sabe muito bem o atleta que é o Guerreiro, como ele joga bola, a grande fase dele no Corinthians, como ele foi querido pela torcida do Corinthians, como ele foi querido pela torcida do Flamengo. Eu acho que pode ser até uma redenção a ida dele para o Inter e ele conseguir de novo encontrar bolas na rede e desempenhar o bom futebol que ele sempre desempenhou. É uma ótima contratação, apesar de no momento não ser especificamente pelo futebol. Acho que assim como São Paulo, até pela pouca expectativa que a imprensa, a torcida e os outros times dedicaram em cima do Inter, é uma questão de calma, né? De paciência, de não empolgar. O Inter veio comendo pelas beiradas o primeiro turno inteiro. Pouquíssima gente falando deles. Os torcedores bem na deles, bem humildes ali, bem contidos. Isso ajuda muito o clube. A paz interna e externa, quando essa combinação acontece, é de muito sucesso pro clube. Não é demérito o que eu vou falar agora, e a mesma coisa que eu falei no vídeo do São Paulo. Tanto o Inter quanto o São Paulo, que disputam menos competições, eles têm que focar no brasileiro e em fazer pontos, enquanto os outros clubes estão dedicados em Libertadores e Copa do Brasil. Tá muito claro que no cenário brasileiro, hoje, os clubes que estão nas competições rápidas, como a Copa do Brasil, e importantes, como a Libertadores, Luana, a Copa do Brasil, talvez hoje seja o meu campeonato preferido aqui no Brasil. Os clubes acabam abrindo mão um pouco de colocar times titulares no brasileiro, justamente pelo fato de pontos corridos, a gente consegue correr atrás depois, dá pra chegar, às vezes não dá pra chegar, mas é o pensamento, porque é tiro curto a Copa do Brasil, né? Você pode ganhar muito rápido, é mata-mata, Libertadores tem aquela questão da torcida querer muito título, então enquanto os outros clubes estão com calma ali, se dedicando pra um outro lugar, pra um outro campeonato, é o momento do São Paulo e do Inter dispararem e disputarem o título lá na frente. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando desse Inter, do futebol jogado, se os torcedores do Inter estão felizes, fica o técnico pra sempre, gostaram dele, e a opinião de vocês no cenário geral, se o Inter vai chegar longe, se o Inter vai ser campeão, se o foco é ali ficar no G4, ou se não, expectativa forte, vamos brigar com o São Paulo, esse título aí pode ser do Inter e vai ser uma hiper redenção de cair em um ano, subir no ano seguinte e ser campeão. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificação, me sigam no Instagram, eu vou falar de novo aqui, pessoal, estou sorteando a chuteira nova da Puma, aí vai a imagem, a nova cor da Puma One. Se você quer ganhar, vai aqui na minha foto do Borussia, que tá no meu Instagram, e comenta lá, @PumaBrasil, a sua melhor história, o seu melhor jogo dentro do estádio. Depois eu solto a data aqui no YouTube e lá no meu Instagram. É só me seguir. Fechado? Beijão pra vocês.